E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Jefferson Salles e eu sou professor de tecnologia. Hoje a gente vai continuar com a série onde eu corrijo questões da prova da PF, tá? E hoje vamos focar nas questões de Data Mining, Big Data e Machine Learning, ok? Vamos lá? Vamos começar a resolver as questões sobre Data Mining, Big Data, Machine Learning e por aí vai. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ler a questão. Julgue o item que se segue relativo às noções de mineração de dados, Big Data e aprendizado de máquina, ou Machine Learning. Situação hipotética. Na ação de obtenção de informações por meio de aprendizado de máquina, verificou-se que o processo que estava sendo realizado consistia em examinar as características de determinado objeto e atribuir-lhe uma ou mais classes. Verificou-se também que os algoritmos utilizados eram embasados em algoritmos de aprendizagem supervisionados. Assertiva. Nessa situação, a ação de realização está relacionada ao processo de classificação. Vamos lá. Ele quer que você saiba, aqui nesse caso, o que é a aprendizagem supervisionada e quais são as estratégias que são executadas na aprendizagem supervisionada. Mas vamos lá. Se eu não sei nada disso, dá para eu ter noção. Por quê? Porque ele fala assim, verificou-se que o processo estava sendo realizado constitui em examinar as características de determinado objeto e atribuir-lhe uma ou mais classes. Ou seja, eu estou examinando as características e estou atribuindo alguma coisa a isso. Eu estou fazendo um processo de classificação. E depois ele afirma aqui, ó, nessa situação a ação realizada está relacionada ao processo de classificação? Beleza. Correto. Tá vendo? Então, com um pouco de interpretação, você conseguiria matar essa questão. Mas vamos lá. A aprendizagem supervisionada é quando eu dou para a máquina dados que são rotulados, ou seja, que tem a resposta para ela conseguir analisar e aprender com essas respostas. Tá bom? E aí, dentro dessas estratégias, eu tenho a classificação, que é o quê? Que ela vai aprender com base nos atributos já conhecidos. Ela conhece as características e então ela consegue distinguir os elementos, fazendo assim uma classificação. Por exemplo, se eu mostrar uma foto de um gatinho para ela e aí falo para ela assim, ó, olha, isso aqui é um gato. Então ela vai analisar as características do gato e vai conseguir fazer a classificação daquilo. Aquilo é um gato. Agora, se eu mostrar um cachorro, pelas características dela, ela vai conseguir perceber que não é um cachorro. Por quê? Porque não tem as características de um gato. Ok? E aí também tem outra estratégia que é a regressão. A regressão ela se dá por valores numéricos. Quando eu estou analisando valores numéricos, eu consigo aplicar a regressão. Ok? Ela segue alguns cálculos matemáticos e tal, bem complexos, tá? Só que o intuito é o que? É fazer a previsão de algo. Por exemplo, se eu quero prever o preço da gasolina daqui a um mês, ou quero prever qual é o preço do dólar daqui a um ano. Aí, através do histórico dos valores, a máquina consegue fazer uma predição do que vai acontecer em determinado tempo. Ok? Então, isso é a regressão. Tá? Então, todas essas estratégias, todos esses algoritmos, eles são de aprendizagem supervisionada. E tem também a aprendizagem não supervisionada. Ou seja, você não entrega respostas para que a máquina aprenda a partir delas. Você só entrega os dados brutos e a máquina, através de vários processos, vai conseguir chegar ao resultado. Beleza? Então, uma das formas de estratégias, de algoritmos, é o algoritmo de clusterização, ou seja, de agrupamento. Ela vai pegar essas características e aí vai conseguir distinguir através delas grupos A e grupos B. Mas é um processo muito mais lento do que o processo que é supervisionado. Beleza? Então, se na prova cair clusterização ou agrupamento, você já é aprendizagem não supervisionada. Agora, se cair classificação e regressão, aprendizagem supervisionada. Fica atento que cai geralmente essas duas, supervisionada e não supervisionada. Beleza? Tem outras, tá? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu vou deixar um artigo aqui embaixo na descrição, bem legal para você dar uma lida, ok? Então vamos lá. 2. Julga os itens que segue relativo à noção de mineração de dados, Big Data e aprendizado de máquina.
Big Data refere-se a uma nova geração de tecnologias e arquiteturas projetadas para processar volumes muito grandes e com grande variedade de dados, permitindo alta velocidade de captura, descoberta e análise. Correto. Esse é a definição certinha para Big Data, tá bom? Quando eu tenho uma massa muito grande de dados. Facebook, por exemplo, possui uma massa muito grande de dados. Então, como é que eles vão analisar e tirar informações daquilo ali? Usa-se a Big Data, tá bom? Então, aí, em algumas provas podem cair o seguinte: ou as características que eu posso viabilizar na minha organização, se vale a pena ter uma Big Data ou não. É o seguinte, são 5 Vs, que é variedade, valor, veracidade, volume e velocidade. Beleza? Tranquilo? Então, pode ser que caia na prova esses 5 Vs. Tal, variedade é porque a abrangência dos dados, né? Dados de muitos tipos, de diferentes tipos, diferentes, que geram diferentes informações, enfim. Tá? Valor desses dados, né? Que é o que isso vai te trazer de benefício quando isso for analisado. A veracidade, ou seja, se esses dados eles realmente são verídicos, né? são verdadeiros, tá? Volume, é um grande volume, né? E a velocidade, ou seja, a velocidade de criação dessa massa de dados é muito grande, então vale a pena você implementar a Big Data, tá bom? Só lembra desses 5 vezes, tá? Então aqui tá certinho, corretinho, tá? Eu vou deixar também outro artigo falando um pouquinho sobre Big Data, tá? E vamos lá. Julgue o item que se segue relativo às noções de mineração de dados, Big Data e aprendizagem de máquina. Pode-se definir mineração de dados ou data mining, lembra? Data mining, tá? Como o processo de identificar em dados padrões válidos, novos, potencialmente úteis e, ao final, compreensíveis. Corretíssimo também. Isso daqui é um conceito de data mining correto, ou mineração de dados. O que acontece? Como eu tenho a Big Data, que é uma grande massa de volumes, e aí eu quero ter alguns insights específicos, ou seja, eu quero tirar algumas conclusões, eu quero buscar por alguns padrões específicos dentro da minha massa de dados que vão me levar a tomar decisões estratégicas dentro da minha organização, da minha empresa. E aí eu aplico a mineração de dados para isso. Ok? Então, quando eu quero, em um grande volume de dados, perceber padrões bem específicos, eu uso a mineração de dados para isso. Ok? Então, conceito certinho da prova. Então, é isso. Muito obrigado. E aí, pessoal, gostaram? Então, por favor, curte, compartilha com seus amigos para que meu vídeo possa ajudar o maior número de pessoas possíveis, tá? Não esquece de dar uma olhada nos artigos que eu vou colocar ali para complementar seus estudos, tá? E não esquece de seguir meu Instagram e minha página no Facebook para que você fique sabendo quando eu vou lançar um vídeo novo, tá? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por prestar atenção e até a próxima.